E o fim de semana promete ser de temperaturas um pouco mais baixas e também de muita chuva. Você vai ver na previsão do tempo e tem mais hoje. Trabalhadores do Hospital Ouro Verde aceitam acordo financeiro, mas decidem manter a greve até o Conselho Regional de Medicina realizar uma nova vistoria na unidade. Febre amarela, amanhã é dia D de vacinação contra a doença. Comissão dos Direitos dos Animais realiza reunião mensal. Projetos em tramitação. Vereadores começam a analisar proposta que cria programa de combate ao assédio no transporte público e projeto que obriga a segurança armada em lotéricas. No Saúde e Bem-Estar, a doença de Crohn. Plano diretor, moradores de área rural discutem a proposta com a presidência do Legislativo. E por falar nesse projeto, o vereador Luiz Carlos Rossini, presidente da Comissão do Meio Ambiente, debate o plano diretor aqui na entrevista semanal. No quinto dia de paralisação, os trabalhadores do Hospital Ouro Verde decidiram manter a greve até que o Conselho Regional de Medicina do Estado faça uma nova vistoria na unidade. A decisão foi divulgada após uma assembleia que aconteceu depois de uma reunião entre a Vitale Saúde, Prefeitura, Ministério Público do Trabalho e os funcionários. O Sindicato dos Trabalhadores disse que aceitou a proposta financeira da Prefeitura, que vai liberar mais 5 milhões de reais até o dia 20 de novembro para a organização social fazer pagamentos atrasados, mas o Executivo se comprometeu também a aumentar a 700 mil reais o valor do repasse para a empresa. Então, a partir do mês que vem, a parcela mensal vai subir 10 milhões. Então, aliás, vai subir 700 mil reais. De 10 milhões e 900 mil vai para 11 milhões e 600 mil reais. A gente entrou em contato com a Vitale Saúde para saber o número de consultas e também de cirurgias canceladas. A empresa afirmou que não vai divulgar os dados até o fim da greve. E amanhã tem dia D para a vacinação da febre amarela. A campanha vai ser intensificada depois que 2 macacos foram encontrados mortos e diagnosticados com a doença. A repórter Mariana Cremasco tem mais informações. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabi. Para falar um pouquinho mais sobre esse dia D de vacinação contra a febre amarela, está aqui com a gente a Valéria Almeida, que é infectologista do Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Campinas. Boa tarde, Valéria. Gostaria que você falasse um pouquinho do porquê da iniciativa da Prefeitura desse dia de vacinação. A vacinação que a gente vai fazer amanhã vai ser uma intensificação da vacina de febre amarela, né, em cuja a gente pretende vacinar as pessoas que ainda não foram imunizadas no município. Lembrando que o município acabou sendo considerado uma área de risco para a febre amarela porque foram encontrados 2 macacos mortos que foram positivos para o vírus da febre amarela na região urbana da cidade. Por conta disso, a gente vai introduzir a vacinação, intensificar as ações de vacinação. Quem pode e não pode tomar a vacina? Todas as pessoas residentes no município de Campinas com mais de 9 meses estão indicadas a vacinar contra a febre amarela. A contraindicação para a vacina de febre amarela é para gestantes, para pessoas menores de 9 meses, crianças, bebês com menos de 9 meses, e para aquelas pessoas que tiverem alguma doença imunossupressora grave, que façam uso de medicamentos imunossupressores que não devem se vacinar. A população vai encontrar amanhã em quais locais e horários as vacinas da febre amarela? A vacinação de febre amarela amanhã será em todas as unidades básicas de saúde do município, os centros de saúde, no horário das 8 da manhã às 17 horas. Todos estarão abertos para vacinar a população. Muito obrigada. De nada. Então é isso aí. Quem ainda não se vacinou, amanhã é o dia que pode aproveitar e se vacinar contra a febre amarela. Com você, Gabi. Obrigada, Mari, pelas informações. E a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais se reuniu nesta semana. Vamos ver como foi o encontro por aqui. O vereador Permino Monteiro presidiu a última reunião da Comissão Permanente da Câmara de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. O tema foi resgate de animais abandonados e adoção. Eu acho muito importante para uma cidade de 1.200.000 habitantes. E eu costumo dizer que esse assunto é um assunto de saúde pública. Um representante da prefeitura esteve no encontro. A questão dos animais, nas cidades é uma questão antiga e que poucos municípios no Brasil
desenvolver algum processo de política pública nesse sentido. O vereador César Rocha de Valinhos participou da reunião e comentou a situação da cidade. Campinas, eu acho que está no rumo certo. Eu sei que não é do dia para a noite que vai se resolver essa questão. Porque, como o diretor aqui do DPB disse, a questão do resgate, resgatar o animal, tratar dele, tudo isso é possível. Só que depois, quando esse animal fica pronto, recuperado, daí o que fazer com esse cão e esse gato, né? E sobre o problema do que fazer com animais, Flávio Lamas, da Associação Amigos dos Animais de Campinas, disse que a adoção tem que ser incentivada sempre e comentou os benefícios que os bichos de estimação trazem para as pessoas. Isso acaba, de certa forma, dando um novo foco para a vida das pessoas, né? Então, ela tem a responsabilidade sobre uma vida. E com isso, diminui muito a questão de estresse, a questão de depressão, né? Depressão é o mal do século. Firmino Monteiro destacou o trabalho da comissão a respeito do tema. Essa questão é uma questão muito importante para a nossa cidade, a questão de saúde pública, a questão de amor, de carinho pelos animais. Então eu presido essa comissão de coração, com amor, com carinho, com afinco e com responsabilidade e compromisso que a gente tem que ter. E vamos aos projetos que começam a tramitar aqui no Legislativo. Uma proposta pede a criação de um programa de combate ao assédio sexual no transporte público. O vereador J. Silva protocolou um projeto de lei que cria um programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo. A matéria começou a tramitar na Câmara no dia 25 de outubro. O objetivo é tornar públicas as formas de denúncias dos casos e os procedimentos jurídicos e criminais, além de alertar a população sobre o problema. Esse programa visa dar orientação para que as pessoas, principalmente as mulheres que sofrem muito esse problema no transporte coletivo de nossa cidade, elas sejam orientadas a fazer denúncia, sejam orientadas a procurar, se possível, a polícia. Se for no transporte coletivo, como estamos falando, procurar o próprio motorista para que ele tome providências. É um programa que nós chamamos para as pessoas terem mais informação sobre esse assunto. Não existem dados oficiais de denúncias específicas de assédio no transporte público. Os casos são subnotificados, já que muitas vezes as mulheres não formalizam a queixa na polícia. Mas o problema é diário. Nós conhecemos vários relatos de várias mulheres e a própria imprensa nos passa essa informação. A nível mundial, inclusive. Nós tivemos recentemente um caso aqui em Valinhos, onde a vítima, no caso a mulher, ela notou que estava sendo assediada dessa forma, contou ao motorista, o motorista parou e o camarada foi levado para a delegacia. Então, esse programa visa combater o assédio sexual desta forma, levar mais informação às pessoas para que possam tomar essas providências. Outro projeto que está em análise quer obrigar as casas lotéricas a terem seguranças armados. O vereador Marcos Bernardelli e o presidente Rafa Zimbaldi assinam o projeto de lei que obriga que casas lotéricas de Campinas mantenham seguranças armados nos estabelecimentos durante o horário de funcionamento. Nós fomos procurados, inclusive, pela categoria dos vigilantes aqui em nossa cidade, o próprio pessoal do sindicato dos vigilantes, e eles detectaram que existe hoje uma situação até de insegurança junto às casas lotéricas, porque elas hoje não trabalham única e exclusivamente com as loterias legalizadas, elas trabalham ali com recebimento de valores de vários martises. E há uma movimentação muito grande de dinheiro junto a essas casas lotéricas. Então o intuito é que para lá também seja alocado um vigilante, como nós temos hoje nas agências bancárias do município. O projeto, que foi protocolado na Câmara Municipal na última reunião ordinária, determina a aplicação de multa no valor de 2.000 UFIX para as lotéricas que não cumprirem a legislação. Em caso de reincidência, o estabelecimento será lacrado. O vereador comentou que a criação do projeto levou em consideração as últimas notícias de assaltos a esse tipo de estabelecimento. Porque é dinheiro vivo, é dinheiro que está ali em moeda corrente. Então as lotéricas se tornaram alvo muito fácil para os miliantes. Então
o segurança já é uma forma de inibir essa prática de ilícito. 5h10 agora, vamos para uma pausa. Daqui a pouco tem plano diretor. O vereador Luiz Carlos Rossini é o nosso convidado de hoje para falar sobre as propostas para o meio ambiente da cidade no plano diretor estratégico. TV Câmara e Polícia Militar. Hoje eu vou convidar você para que conheça mais o trabalho da Polícia Militar, para que entre nos quartéis da Polícia Militar, para que converse com os policiais militares que estão trabalhando, para que nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, conheça mais o nosso trabalho, nos traga sugestões, nos traga críticas, se aproxime da Polícia Militar, traga seus filhos, seus netos, para conhecer os quartéis da Polícia Militar. Polícia Militar, você pode confiar? Escola em tempo integral é diferente mesmo, eu adoro. Aqui tem laboratório de informática, de ciências e muita aula prática. Aqui podemos escolher os conteúdos extras também. Uma aula de biotecnologia. Estudar assim é bem melhor, né? Eu até já me vejo trabalhando como bióloga um dia. O Ministério da Educação está investindo R$1,5 bilhão para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Ministério da Educação, Governo Federal. Voltamos com o Jornal Câmara Notícia e é a hora do Saúde e Bem-Estar. Ana Brasil. Nesta edição do Saúde e Bem-Estar, vamos falar sobre as descobertas premiadas pelo Nobel de Medicina. Os vencedores do Prêmio Nobel 2017 na área de medicina formam um trio de cientistas americanos que deram, na década de 1980, importantes passos para entender como o ciclo circadiano funciona no nível celular. O ciclo circadiano é o período de aproximadamente 24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos, sendo influenciado principalmente pela variação de luz, temperatura, marés e ventos entre o dia e a noite. No corpo humano, esse ciclo influencia fatores como a liberação de hormônios, a temperatura corporal e os horários de acordar e dormir. Pesquisas apontam ainda uma associação entre problemas como diabetes, depressão e obesidade a ciclos circadianos mal regulados. Essa má regulação pode ser impulsionada por comportamentos comuns na vida moderna. Um exemplo é o jet lag, que é o descompasso entre esse ciclo do corpo e o horário do dia, causado pela migração rápida entre um fuso horário e outro e se tornou mais comum a partir do século XX com a aviação comercial. Além disso, a existência da luz elétrica permite a realização de atividades até tarde, como trabalhar madrugada adentro, o que pode mudar abruptamente a rotina de sono. A tecnologia também contribui para que se durma mais tarde do que o normal no final de semana, o que faz com que o corpo precise se reajustar aos horários da rotina de trabalho na segunda-feira. Você conhece, já ouviu falar sobre uma doença chamada Crohn? Pois é mais uma doença autoimune e, por isso, sem cura. A doença de Crohn é uma doença autoimune, que as pessoas passam a ter uma tendência familiar até de adquirir essa patologia. Doença de Crohn você pode ter desde a infância até na fase adulta, normalmente por uma deficiência de uma defesa imunológica da pessoa e que ela vai agredir o aparelho digestório, desde esôfago, estômago, duodeno, principalmente o intestino delgado, e podendo atingir também o intestino grosso. E o que essa doença provoca no organismo da pessoa? A grande maioria das pessoas tem dor e diarreia. Dor abdominal, dor epigástrica, se for, dor e dificuldade para
deglutição quando é no esôfago e principalmente a doença de Crohn intestinal e delgado e grosso, no intestino grosso, provoca realmente essas dores e até sangramento. Como é feito o tratamento? O tratamento é sintomatológico, né? Você vai ter analgésicos, usam muito corticoide. Porém, nós estamos recentemente vendo que um nível de vitamina D circulante no organismo, e se for suplementada de vitamina D, tomar sol adequadamente, você aumenta a vitamina D e auxilia em muito no tratamento das doenças autoimunes, não só da doença de Crohn. Mas a doença de Crohn, em especial, não tem cura. Não tem cura, ela tem controle, mas cura não. E há casos, se houver uma perfuração da ulceração, ela tem necessidade de cirurgia ou fazer um estreitamento do aparelho intestinal, né, do órgão, e ter que ser retirada aquela parte que está estreitada. Ficamos por aqui, o Saúde e Bem-Estar volta na próxima semana. Até lá, tchau! Bom, como a gente disse aqui no começo desta edição, tempo instável durante todo o fim de semana. Tem risco de temporais, principalmente no domingo. As temperaturas também vão ficar um pouco mais baixas. Olha só, no sábado a mínima vai ser de 17 graus e a máxima vai chegar aos 25 graus. Já no domingo, mínima de 16 e a máxima vai chegar aos 25 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. E vamos falar agora de plano diretor. Moradores das áreas rurais da cidade estiveram hoje cedo com a presidência para discutir a proposta. O Gabriel Castro traz as informações. Olá, Gabi. Acabou há poucos minutos a reunião entre o presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, e empreendedores, proprietários de áreas rurais. Rafa, qual foi o objetivo dessa reunião? Porque a discussão foi sobre o plano diretor. Gabriel, nós recebemos o pedido de reunião dos proprietários aqui de áreas rurais de Campinas. Na verdade, eles queriam saber como é que vai funcionar o trâmite do plano diretor aqui, esse importante projeto que definirá aí o crescimento da cidade para os próximos 10 anos. É um projeto de grande importância para a nossa cidade e o que nós fizemos aqui foi uma rodada no sentido seguinte, explicando qual é o trâmite, como é que funciona, como funcionará as audiências públicas. Então, colocar à disposição, mais uma vez, de toda a população, a Câmara Municipal, para que a população possa participar dessas audiências públicas, que será muito importante para a cidade. Nessas audiências públicas serão 6. Tem como se fazer emendas neste plano diretor? São 6 audiências públicas que nós receberemos todas as sugestões da população. Existe a possibilidade sim de emendas, né? Logicamente que depende de um posicionamento técnico e aí depois tem o posicionamento político que dependerá da aprovação dos vereadores, mas logicamente cabe, assim como todo e qualquer projeto aqui na Câmara, em trâmite aqui na Câmara, cabe sim emendas. Obrigado, Rafa. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Obrigado. Chamo também aqui o João Verde, ele que é professor da PUC, a Câmara abrindo as portas aí, o Legislativo, para essa discussão sobre o plano diretor. Sim, é muito importante que as portas estejam abertas e que a sociedade tenha sua voz, né? Então nós também, eu como arquiteto urbanista, como professor na Faculdade de Arquitetura da PUC, a gente está aqui participando, escutando, né, todos os interessados, né, e trabalhando pelo bem de Campinas, né, pela sociedade. Nós teremos ainda aí 6 audiências públicas. Você vê que importância essa participação da população, porque tem como fazer emendas ainda nesse plano diretor. Eu acho que cabem emendas ainda. O plano é um plano de muito avanço, mas é um plano que ainda
sempre tem alguns problemas, não agrada a todo mundo, né? Mas eu acho que é um plano que traz uma perspectiva para a cidade de Campinas, para a sociedade muito grande. Agora, nós temos outras legislações, né? Nós temos que a lei de zoneamento é impreterível, né? É o que a população reconhece, porque a grande parte da população, se você falar de plano diretor, não sabe o que é. Mas falar da lei de zoneamento, o que pode fazer, o que pode construir, o que pode ter, onde pode ter comércio, não pode, é o que mais importa para a população. Então, hoje, o nosso próximo caminho é a lei de zoneamento, né? Eu acredito que o plano diretor vai avançar, talvez com algumas mudanças, e nós vamos trabalhar agora em função da lei de zoneamento também. Tá ótimo, obrigado, João. Eu que agradeço, obrigado. Tá certo, então, Gabi, eu volto com você aí dos estúdios. E o plano diretor é exatamente o tema da nossa entrevista semanal. Hoje e também nas próximas sextas-feiras, nós vamos reforçar aqui a discussão do plano com vocês. E para começar, recebemos hoje o vereador Luiz Carlos Rossini, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara. Vereador, quando o projeto foi protocolado por aqui no dia 29 de setembro, o prefeito Jonas Donizete disse que o plano diretor tinha uma alma verde. Acredito que a comissão ainda está analisando a proposta, né? Mas essa é também uma primeira impressão do grupo aqui da Câmara. Boa tarde e seja muito bem-vindo ao Jornal Câmara Notícia. Bem, primeiro, boa tarde, Gabi, boa tarde, telespectadores. Eu não tenho dúvida de que esse plano diretor, ele incorpora todas as diretrizes ambientais que foram construídas ao longo dos últimos anos, né? Os vários planos ambientais que elaborados, o plano do verde, o plano de recursos hídricos, o plano de saneamento, ele está reforçado e foi incorporado no plano diretor que está sendo trazido para a Câmara. Só uma comprovação disso que você diz, o capítulo que trata do meio ambiente no plano diretor, ele é maior, ele é mais robusto do que o plano de desenvolvimento, o que demonstra a preocupação de definir os rumos do desenvolvimento da cidade para os próximos 10, 20 anos, né, preservando aquilo que é essencial para garantir a qualidade de vida, que é a preocupação e o respeito com o meio ambiente. E que tipo de garantias o plano diretor coloca, então, para o meio ambiente? Olha, por exemplo, quando você traz a macrozona que garante a preservação ambiental. A área de Joaquim Egídio, a APA, é intocável. O plano diretor não mexe nas questões relacionadas à APA de Sousas e Joaquim Egídio. Isso vai ser objeto de um plano de manejo específico, que está em fase de elaboração, para garantir que aquele manancial, aquele patrimônio verde ecológico, que não é só do município, mas é regional, permaneça protegido. E também as várias diretrizes que foram trazidas e que devem orientar, inclusive, o desenvolvimento dos novos empreendimentos, sempre sendo precedidos das análises e licenças ambientais necessárias. Vereadora, de que forma a comissão vai analisar essas diretrizes que também dependem aí de outras legislações que estão em andamento, como o próprio plano de manejo? Olha, o plano diretor ele define as diretrizes, obviamente que são os eixos estruturantes que vão orientar depois, inclusive a regulamentação posterior, a legislação que virá posteriormente. A Comissão de Meio Ambiente, que participou, os vereadores participaram das várias reuniões, das várias fases de elaboração, encaminharam sugestões, então muito do que está chegando aqui já contempla sugestões encaminhadas pela Comissão de Meio Ambiente, pelos vereadores da Câmara. Nesse momento, a ideia é reforçar esses conceitos, torná-los mais claros e fazer com que a população também entenda como que, uma vez implantado o plano diretor, ou desenvolvido o plano diretor, isso vai impactar positivamente na sua vida. O que as pessoas precisam saber, entender e o que elas esperam é que elas possam ter segurança de que vão viver numa cidade que, independente das ações de crescimento, de desenvolvimento, elas vão ter a segurança de ter a sua qualidade de vida protegida e preservada.
Olha, o plano diretor ele estabelece 4 macrozonas aqui na nossa cidade, né? Uma delas é de reordenamento urbano, que aí quer reordenar o uso rural e urbano da cidade. Existe alguma preocupação com os moradores dos distritos do Ouro Verde e de Barão Geraldo de que áreas rurais vão ficar desprotegidas? Como a Comissão do Meio Ambiente vê esse caso, o senhor já conseguiu estudar um pouco essa questão dos moradores, de quem vive, né, de produção rural aqui em Campinas? Na verdade, o plano vai fortalecer essas áreas. Aquelas propriedades rurais que têm vocação para produção rural, agrícola, elas vão ter instrumentos que vão garantir que aquela região seja protegida e que o que precisa, inclusive, é encontrar formas que garantam que essa produção, que essas propriedades sejam economicamente viáveis, que elas continuem produzindo, principalmente agricultura orgânica, né? E que tenham, que o impacto do desenvolvimento não interfira na qualidade da sua produção. E é isso que as diretrizes na área de meio ambiente procuram estabelecer. Garantir essas áreas que têm essa vocação, que permaneçam protegidas, inclusive com seus mananciais, com as áreas de nascentes, né, com as matas ciliares recuperadas e preservadas. Bom, a gente falou que são 4 macrozonas que estão previstas no plano diretor, uma é do reordenamento urbano e a outra é a macrozona de relevância ambiental, né? Essas duas tratam do meio ambiente. Que aí a gente está falando do manancial hídrico, da proteção do manancial hídrico, das áreas de proteção ambiental, está falando dos distritos de Souza, Joaquim Egídio, as fazendas Chapadão e Santa Elisa, e ainda os bairros de Bananal, Carlos Gomes, São Conrado e Jardim Conceição. Qual é a relevância da criação dessa macrozona, vereador? Olha, primeiro a gente sabe que hoje essas regiões sofrem uma pressão imobiliária, né, uma tentativa de expansão do perímetro urbano para transformar tudo em grandes empreendimentos e tal. Ao se tratar essas regiões como de relevância ambiental, é para garantir que a prioridade é que elas continuem na zona rural e, mais do que isso, que elas tenham preservadas os recursos naturais que ali existem e que prestam um serviço importante para a cidade. Muitas vezes as pessoas não têm noção de que a temperatura na cidade depende da quantidade de árvores que a gente tem no entorno da cidade. De que a água que abastece o Atibaia, da onde a gente tira a água para o nosso consumo, depende das nascentes preservadas e das árvores existentes nessas regiões. Então, essa macrozona de relevância ambiental visa garantir que a cidade continue com essa, por exemplo, produção de água e com esses serviços ambientais que são fundamentais para a saúde da população, para a qualidade de vida, né? Então, é uma defesa do meio ambiente você ter essa macrozona de relevância ambiental. Então, para quem quiser saber mais, quiser estudar mais sobre o plano diretor e trazer também sugestões, no dia 23 de novembro, entre as 6 audiências públicas, vai ter a audiência presidida pela Comissão do Meio Ambiente, que vai tratar do plano diretor, meio ambiente, a APA, que é a área de proteção ambiental, e o plano de manejo. Essa audiência vai ser às 7 da noite, fica o convite já para a população, né, vereador? Claro, é importante que a população participe, venha, até para ela poder entender o que o plano diretor está trazendo e como isso vai impactar a sua vida. Nós temos consciência de que as propostas que estão lá vão ser benéficas para a população, mas é importante que a população entenda, defenda e depois ajude a fiscalizar a execução das diretrizes do plano diretor no futuro. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço. Boa tarde a todos. Mais informações sobre o plano diretor você encontra no site da Câmara, o campinas.sp.leg.br. E sabadão é dia de Universo Épico aqui na TV Câmara Campinas. O Michel traz um resumo do que você vai ver amanhã. Oi, Michel. No Universo Épico desse sábado, nós vamos falar sobre Evangeline, que tenta sobreviver em uma escola tirana, num país onde a cor dos olhos define quem você é. Nicolas Catalano é o escritor de Espelho dos Olhos e autor dessa história. A história conta, né, sobre a Evangeline, que nasceu em uma sociedade onde as pessoas elas são determinadas pela cor do olho. E cada cor do olho representa uma habilidade, né? A Evangeline, que é a personagem principal, ela nasceu com a cor premiada do olho, né? Só que ela não nasceu com a habilidade que o olho dela devia proporcionar para ela. E como é de lei, não pode faltar as novidades sobre os filmes. Vamos falar sobre os heróis que fazem parte da Liga da Justiça.
tem os bastidores do filme original Netflix Bright, que tem Will Smith no elenco, os lançamentos de games e sobre série, é claro que vai ter Stranger Things, que é o destaque da semana. É nesse sábado, às 2 da tarde, com reprise no domingo às 5. Tô te esperando! E chegou aquela hora de falar então, partiu o fim de semana até segunda-feira. Tchau!